Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia para todo mundo. Então, gente, na aula de ontem, a gente viu aí, terminou aí a parte da frente B, tá? Na aula de hoje, a gente vai voltar, na verdade, vamos começar aí, retomar a frente C. Vamos ver uma parte, gente, que não é muito comum de cair. Na verdade, nunca vi caindo essa parte no Enem, né? Mas pode ser que caia em alguns vestibulares aí, e são expressões que a gente tem que decorar, na verdade, porque é muita coisa para a gente tentar aprender em si como chegar nas expressões. Eu acho que demanda muita energia, muito esforço para algo que não tenha tanta relevância assim para as nossas provas, tá? Então, ele só fala aqui da função soma e fatoração, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como a gente ajuda a decorar aqui essas expressões só para facilitar aí. Então, nas funções soma e fatoração, pode ser. Olha só, gente, estão perguntando assim, ó, segunda, você vai fazer a correção das atividades de inequações? Então, a gente pode sim corrigir essas atividades aí, ou segunda, né, que aí dá um tempinho para vocês fazerem, ou a gente faz na, na aula de hoje, não, mas na segunda ou na terça, tá bom? Assim que vocês tiverem aí as dúvidas à disposição, a gente corrige. Beleza, aí a gente faz uma revisão de todos os conceitos aí pra gente, quando a gente terminar esse livro, só para pegar aqueles pontos mais importantes e ir para o próximo livro mais tranquilo, tá bom? Olha só. Funções de soma e fatoração, né? Essas funções de soma e fatoração é quando eu tenho aqui soma e subtração de arcos, por exemplo, né? E para que isso vai me servir? Olha só. É basicamente isso aqui, ó. Se eu falar que eu quero o seno de A mais o seno de B, e isso tem que dar diferente da soma do seno de A mais o seno de B, olha só. O seno de A mais B tem que ser diferente do seno de A mais o seno de B. Por quê? Porque essa expressão, ela vai me dar aí... A gente sabe que a função trigonométrica ela não é uma função linear, né? É uma função cíclica que ela vai girando em intervalos. Então, a gente faz lá algumas demonstrações para achar essas quatro expressões aqui. E meu objetivo na aula de hoje não é achar essas equações com vocês. Tanto que no livro de vocês, ele nem traz essas expressões para a gente achar. Por quê? Porque é muito esforço para uma coisa que não é tão relevante assim nos conteúdos do Enem, por exemplo. Mas, ó, eu tenho aqui as expressões para seno e as expressões para cosseno. Tanto soma e diferença. Juan, como é que eu vou fazer para decorar? Eu vou mostrar como é que decora e vou mostrar como é que aplica, tá? Para decorar essa função de seno, eu vou lembrar de um poeminha aí, né? Esse poeminha é o seguinte. Até quero que vocês anotem aí comigo. Deixa eu trocar aqui. Então, para o seno. Para o seno, deixa eu ajeitar minha câmera que está focando no meu
para o seno, eu vou ter esse poeminha aqui, ó. Na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Começa assim. E agora que eu entro com a parte. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então essa expressãozinha, ó. Na minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então com essa expressão aqui, eu consigo encontrar a expressão para a soma aí de arcos de tangente. Como seria isso? Eu posso falar que a soma seria o seno de A mais B seria igual a seno A cosseno B, seno B, cosseno A. Juan, como é que eu faço para decorar o sinal? Nossa, gente, copiei torto. Como é que eu faço para decorar o sinal? O sinal aqui vai igual ao sinal aqui. Então, se eu quiser sinal de menos, então seno da diferença de arcos, então eu faria seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então seria essa expressão aqui que a gente iria utilizar aí para decorar essa soma de senos. E para a soma de cossenos? Como é que a gente faz para decorar a soma de cossenos? Para a soma de cossenos, eu vou ter o seguinte. Deixa eu até colocar uma música aqui para melhorar a nossa performance. Rapidinho. Só ver um negócio aqui para ver se vocês estão ouvindo. Estão me ouvindo? Estão ouvindo minha música? Porra! Gente, me dá um feedback aí para eu poder continuar. Estão ouvindo minha música? Estão ouvindo minha voz em bom tom? Beleza. Então é isso aqui, ó. Sua voz. E aí, Lucas Vídeo, porra!
Falaram que não deu para ouvir, gente. Então não sei se eu vou conseguir aí fazer os dois aqui. Mas fica assim, ó. Coça, coça, senta, senta, bota o sinal ao contrário, tá vendo? Então, ó, se eu tiver o cosseno de A mais B, ou cosseno de A menos B, sempre é a mesma expressão, ó. Coça, coça, senta, senta, bota o sinal ao contrário. Como assim, Juan, o sinal ao contrário? Se aqui eu tenho sinal de menos, aqui eu coloco o sinal de mais. Não é música não, gente, é só um link, tá? É só uma batida. A música eu que coloquei aí e coloquei no... Aqui, ó. O link da batida é esse aqui. É esse link da batida que eu tô usando. Mas aí, vê se vocês conseguem encaixar aí, ó. Seria isso aqui, ó. Coça, coça, senta, senta e bota o sinal ao contrário. Tá vendo? Coça, coça, senta, senta, bota o sinal ao contrário. Então eu tenho duas expressões, né? Na minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Para os cossenos, eu tenho aquela lá, ó, coça, coça. Tá? Não se atenham à grafia, tá bom, gente? Eu sei que não se escreve assim. Eu sei que não se escreve assim, é só para a gente ter uma noção. Ao contrário. Então é isso. Então eu tenho aqui a expressão para seno e a expressão para cosseno. Eu espero, gente, que vocês consigam decorar, lembrar disso aqui, que pode ser que seja útil, tá? Em provas de vestibulares. A gente tem outra expressão, que é a expressão para tangente. E a expressão para tangente, ela é da seguinte forma. A expressão para tangente a gente vai ter a seguinte... Deixa eu focar de novo, que toda vez que a câmera sai, ela... Então, a expressão para tangente vai ser isso aqui, ó. Tem gente que ama que ama. Tem gente que beija. Aí você dá um suspiro apaixonado. Tem gente que ama e beija. Juan, para que eu vou usar isso aqui? Tá. Vamos pensar no seguinte situação. Já que eu estou para tangente, tem gente que ama, então eu falo assim, ó, que a tangente de A mais B é igual a... Tem gente que ama, né? Então, ó, tem gente que ama. Tem gente que beija. Então, coloca aqui mais. Tem gente que beija. Na parte de baixo, eu tenho o quê? Né?
Tem gente que ama e beija. Tem gente que ama e beija. É isso. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. O sinal aqui sempre ficou posto do de cima. Positivo, positivo, embaixo ficou posto. Então, a expressão para tangente negativa, como seria? A mesma expressão. Tem gente que ama, tem gente que beija. Desculpa, gente, que é negativo. Tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Então, essas seriam as expressões aí que a gente tem para seno, cosseno e tangente para as nossas soma e diferenças aí de arcos. Eu vou subir aqui a câmera um pouquinho, vou deixar para vocês tirarem um print, tirarem uma foto aí, quem quiser. Deixa eu puxar aqui e ajeitar. Aí. Foi? Beleza. Então, gente, a partir dessas expressões, deixa eu mudar minha câmera aqui de novo. A partir dessas expressões que a gente achou, de soma de seno, soma de cosseno e soma de tangente, a gente tem as expressões para arcos duplos. O que seria arcos duplos? Seria que no caso daquele seno de A mais B, eu colocaria seno de A mais A. E quando eu faço isso, eu chego a uma nova expressão, né? Mas eu fico decorando essas expressões? Nunca fico decorando, gente. Eu sempre sei que se eu substituir naquela expressão que eu decorei a música, que eu posso substituir lá, e achar a minha expressão para arcos duplos, eu consigo achar cada uma dessas expressões aqui, ó. Deixa eu colocar no livro de novo. Eu consigo achar a expressão para cada um desses arcos duplos aqui, que eu teria cosseno de 2x, cosseno de 2x e o seno de 2x. Ou seja, se eu sei lá da minha expressão aqui, fatorada, se eu quiser, por exemplo, o arco duplo, né? Ou seja, seno de 2x, seria no lugar do b aqui, eu substituir por x. Aí ficaria, ó, substituindo a expressão, eu acharia que o seno de 2x seria 2 vezes seno de x, cosseno de x. Vou mostrar como é que chega para vocês, só que antes eu vou fazer esse exercício aqui, ó. Pensa aí, o seno de 75. Se eu quero calcular o seno de 75, eu poderia utilizar dois ângulos comuns, dois ângulos que eu sei, por exemplo. Eu não sei o seno de 75, só que eu sei o seno de 30 e o seno de 45, né? Então, a expressão do seno de 75 seria que seno de 45 mais 30, né? Aplicando a expressão, ficaria, ó, seno de A cosseno de B mais o seno de B cosseno de A. Seno de A, ou seja, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30 da raiz de 3 sobre 2, mais seno de 30 é meio e cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Quando eu faço essa multiplicação e essa soma, eu acho que o seno de 75 vai ser raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, né? Aqui embaixo multiplica, 4, faço uma soma de frações aqui. Então, eu utilizo essas expressões aí quando eu não conheço o ângulo e eu posso achar esse ângulo a partir de soma de outros. Por exemplo, seno de 15, né? O seno de 15, que expressão eu usaria para seno de 15? O que eu poderia utilizar? Alguém? Quais dois ângulos somados que me daria o seno de 15? Ou subtraídos, né? Alguém? Isso, 45 menos 30. Então, se eu jogasse na minha expressão, se eu quero seno de 15, eu poderia fazer aqui
Se eu quero seno de 15, ou seja, o seno de 15 graus, seria igual ao seno de 45 menos 30, certo? Seno de 45 menos 30, vamos lá, lembrar da expressão. Na minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, como é menos, eu coloco sinal igual, seno B, cosseno A. Então essa seria a expressão que eu iria calcular. Sabendo os valores dos ângulos notáveis, isso aqui sabendo os ângulos notáveis, isso aqui iria acontecer e eu substituiria aqui, ó, seno de 45, cosseno de 30, cosseno de 30 e cosseno de 45. Gente, se a expressão aí tá... Se a internet estiver caindo, não tem problema, a internet aqui ontem estava caindo também, viu? Acontece muito. Só fiquem ligados na aula, vamos me dando feedback aí, senão acho que não tem ninguém na aula, que a internet caiu e vou estar falando aqui à toa, pro vento, tá? É isso mesmo. Então, a gente estudou isso ano passado, os meninos que estão aí com a gente desde o segundo ano. Então, ó, eu substituiria cada expressão dessa e calcularia o valor, né? Então, teria seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 é meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Substituiria cada termo na fórmula e acharia qual seria o seno de 15 graus. Beleza? Seria basicamente isso aí que eu faço essa conta. Não vou fazer a conta aqui com vocês, só queria mostrar como a gente faria. Fica a critério dos exercícios vocês praticarem isso. Vou mostrar aqui para vocês a expressão como a gente chega em arco duplo. Para chegar no arco duplo, eu teria que lembrar dessa expressão aqui, ó. Olha só. Quero fazer arcos duplos, certo? Então, vou fazer arco duplo para seno. Então, arcos duplos. Gente, isso aqui eu não aprendi nem na faculdade, acredita? Na faculdade eles acharam que a gente já sabia isso aqui. Um sofrimento tão grande. Olha só. Arcos duplos. Então, se eu quero arcos duplos, eu quero, por exemplo, o seno de 2A. Vou colocar aqui, o seno de 2A. Porque seria A mais A. Então, no lugar aqui desse B, eu substituía por A. Então, o seno de 2A ficaria seno de A vezes o cosseno de A, mais o seno de A vezes o cosseno de A. Por quê? Porque onde era B virou A. Tá. Então, se eu tenho isso aqui, eu tenho que o meu seno de 2A, olha, meu seno de 2A, ou seja, meu seno duplo, vai ser 2 vezes seno de A, cosseno de A. Essa é a expressão final para o seno duplo. E se eu quiser aqui a expressão para cosseno duplo? Se eu quiser, então, o cosseno de 2A. Cosseno de 2A, eu tenho que lembrar da expressão, né? Cossa, cossa, senta, senta e bota o sinal ao contrário. Aqui o sinal está positivo, então cosseno de A vezes o cosseno de A, bota o sinal ao contrário. Se aqui é mais, aqui fica menos, vezes o seno de A vezes o seno de A. Então, o cosseno de 2A poderia ser escrito como cosseno de A ao quadrado menos o seno de A ao quadrado. Né? Então, ó, teria uma expressão para cosseno. Só que, a partir disso aqui, cosseno ao quadrado tem várias relações a partir da relação fundamental. Tem várias relações a partir da relação fundamental.
Então, eu teria aqui, por exemplo, na relação fundamental, né, não sei se vocês lembram, a relação fundamental fala que cosseno de x ao quadrado mais o seno de x ao quadrado é igual a 1. Então, se eu quiser isolar o cosseno, se eu falar cosseno de x ao quadrado, vai ser 1 menos o seno de x quadrado. Cosseno ao quadrado posso substituir aqui. Se eu substituir o cosseno aqui, minha expressão para o cosseno de 2a ficaria 1 menos, vou ter seno de a ao quadrado menos seno de a, então ficaria menos 2 seno de a ao quadrado. E se eu isolar o seno aqui? Se eu isolar o seno, ficaria 1 menos o cosseno de x quadrado, né? Então, se fica 1 menos o cosseno de x quadrado, eu substituir aqui, ficaria, olha só, esse menos com esse sinal de menos ficaria menos 1, esse menos aqui do cosseno com esse sinal de menos ficaria mais, então ficaria cosseno de a ao quadrado menos 1. Então, para cosseno, ele dá mais trabalho, né? Mas, teoricamente, se eu tiver uma das expressões, eu consigo ir resolver. Olha só. Se eu tiver o cosseno, eu acho o cosseno de 2a. E se eu tiver o seno, eu acho o seno de 2a. Então, acho que acaba se tornando mais fácil, desde que vocês lembrem aí das expressões. Então, esse aqui seria as expressões para arcos duplos. Tá? E a tangente dupla? A tangente dupla, a gente faria o mesmo sentido, a mesma expressão. Tá? Olha só. A tangente dupla, eu pegaria aqui o valor de tangente de A e colocaria A no meio, certo? Então, ó, quando eu colocasse o A no meio da tangente, eu ficaria com 2 tangente de x, certo? Ó, A mais tangente de A, então 2 vezes tangente, dividido por 1 menos tangente ao quadrado de x. Então, a expressão da tangente é mais simples da gente achar aí para arcos duplos, porque a gente só substitui e acha aí os valores que a gente precisa. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. A tangente de 4x, então, seria 2 vezes a tangente de 2x, 1 menos a tangente ao quadrado de 2x. Π sobre 4. Π sobre 4 é o dobro de π sobre 8. X é o dobro de x sobre 2. 20 é o dobro de 10. Então, só substituindo a expressão, eu consigo achar aí as relações que eu preciso aí para cada uma delas. Gente, tá dando para acompanhar aí? Pessoal que não estudou com a gente ano passado, viu alguma coisa disso que quando vocês estudaram? Viram? Isso é bom. Você quer arcos duplos? Folhas para arcos duplos? Deixa eu voltar aqui. Folha de arcos duplos aqui, gente. Beleza. Por último, eu vou falar com vocês sobre a fatoração de seno e cosseno. Por que eu uso a fatoração? Esse é mais comum de usar porque eu vou transformar aí expressões de soma em expressões de multiplicação. E por que é importante eu transformar uma soma em multiplicação? Porque quando eu estou fazendo alguma simplificação de expressão, por exemplo, que tem a fração, eu só consigo simplificar o numerador com o denominador se embaixo tiver multiplicação, né? Porque se não tiver, se tiver soma, eu não consigo simplificar esse fator comum. Eu tenho que ir achar um fator comum para poder eliminá-lo na expressão. Então, já deu aí na folha? Posso trocar aqui? Colocar minha tela? Beleza. Então, se eu lembrar dessas fórmulas aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, ele faz uma transformação.
essas equações que a gente vai achar agora são as equações de prostaférese, que chama, tá? E essas equações de prostaférese, eu tenho aqui, ó, que o seno de A, eu vou chamar isso aqui de uma letra. Ou seja, eu vou simplificar essas expressões. Eu vou falar que A mais B é igual a P e A menos B é igual a Q. Né? Quando eu faço isso, olha só, ele pega a expressão de soma aqui, ó, seno de A mais B, e soma com a expressão de seno de A menos B. Porque quando ele faz essa soma, ele vai ficar com isso mais isso, né? Esse termo aqui, ele vai se cancelar. Quando esse termo se cancela, eu vou ter duas vezes esse aqui. E é isso que ele faz com cada equação, ó. Ele faz a soma de cada uma das expressões e a subtração de cada uma das expressões, e ele está achando em uma expressão de soma, uma expressão de multiplicação entre elas. É como se ele fizesse um sistema, gente, nesse caso aí, tá bom? Se vocês estiverem com dúvidas nessa parte da matéria, eu dei uma aula para o segundo ano, né? Então vocês vão lá na lista do YouTube lá do segundo ano e tem lá equações de prostaférese que eu chego em cada uma das expressões, tá? Então a aula lá tá bem grandinha, falando só uma aula só para equações de prostaférese. Para quem tiver dúvida, eu acho bem interessante vocês voltarem lá nessa aula. Então, ó, depois que ele chama A mais B de P e A menos B de Q, a gente tem um sistema. Então, eu acho que A vai ser isso aqui. Então, as expressões, ó, que a gente tem aqui, elas vão ser simplificadas para isso aqui, ó. Seno de P mais Q, porque aqui é P e aqui é Q, vai ser duas vezes o seno de P mais Q dividido por 2 vezes o cosseno de P menos Q dividido por 2. Tá? Vou fazer com números agora, tá bom? Então, tem essas expressões para seno, para cosseno, e eu preciso lembrar aí como eu vou substituir, né? Então, vamos pegar aqui uma questão para a gente substituir esses números e achar aí o resultado. Seno de P mais Q. Ele nem traz exercícios sobre equações de prostaférese aqui, gente. Nem tem exercícios aqui sobre essa parte da matéria aqui, ó. Sobre essa parte da matéria. Mas vamos dar um exemplo aqui, tá? Se eu falar assim, ó. Deixa eu copiar uma expressão aqui. Se eu tiver seno de 3x mais o seno de 5x. Se eu olhar aí na equação de prostaférese, eu vou ver que a expressão para a soma de senos que eu tenho, né, para a soma de senos, me daria aqui, vou copiar aqui do lado para vocês enxergarem aí. Olha só. Me daria que o seno de P mais o seno de Q seria igual a 2 vezes o seno de, aí sempre a soma, vezes o cosseno da diferença. Então, olha só. Então, se eu quiser transformar isso aqui numa expressão fatorada, ou seja, está uma soma, eu quero transformar uma multiplicação. Então, eu estou falando que meu P é 3x e o meu Q é 5x, tá? Isso vai ficar como? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes o seno de P mais Q
P mais Q dá 8 dividido por 2, 4x, mais P menos Q. P menos Q dá menos 2 dividido por 2, dá menos x, né? Mais o seno de menos x. Então, essa expressão aqui ficaria fatorada dessa maneira aqui. Deu para entender como que eu utilizo isso? Eu tenho aqui a expressão e pego a expressão fatorada. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui... Basicamente eu só vou fazer o número com isso aqui, ó. Quer ver? Tá vendo minha expressão? P e Q? Então, P é 3x e Q é 5x. Isso aqui, eu estou falando então que o seno de 3x mais o seno de 5x vai ser igual a 2 vezes o seno de 4x mais o seno de menos x. Por que eu estou falando isso? Desculpa. Vezes o cosseno. É isso mesmo. Coloquei errado aqui. Né? 2 vezes o seno vezes o cosseno. Então, vezes o cosseno. Deixa eu pegar outra folha para não ficar. Então, ó. Acabei me confundindo aqui, ó. Eu tenho o seno de 3x mais o seno de 5x. Se eu tenho essa expressão aqui, eu quero aplicar. Então, logo, eu falo que meu P é 3x, certo? E o meu Q é 5x. Então, eu estou falando que o seno de 3x mais o seno de 5x seria igual a 2 vezes o seno de P mais Q dividido por 2, então 8 dividido por 2, 4x, vezes o cosseno de P menos Q. P menos Q dá menos 2 dividido por 2, menos 1, menos x. Se eu lembrar que o cosseno é uma função par, ou seja, o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x, então essa expressão só vai ficar 2 vezes o seno de 4x vezes o cosseno de x. Seria isso. Deu para entender? Com números, o que eu faço com esses números? 3x mais seno de 5x. Vamos dar outro exemplo. Se eu tivesse aqui seno, né, vamos dar cosseno. Cosseno de 5x menos o cosseno de 8x. Então, cosseno de 5x menos o cosseno de 8x. Vou lá, olho qual é a minha expressão para cosseno. Expressão para cosseno de subtração de cosseno vai ser essa aqui. Cosseno de P menos o cosseno de Q é igual a menos 2 vezes o seno de P menos Q dividido por 2 vezes o seno de P menos Q dividido por 2. Perguntaram assim, ó, por que o cosseno mudou o sinal daqui para cá? O cosseno mudou o sinal porque eu tenho que lembrar que o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Então, não é que mudou o sinal, é que o cosseno é uma função par. Tá? O cosseno é uma função par. Né? Se eu lembrar do círculo trigonométrico, o cosseno de x, que estaria esse ângulo x, seria igual ao cosseno de menos x. Por quê? Porque o cosseno está nesse eixo aqui. Tá? Então, olha só. Cosseno de 5x. Então, eu estou falando que 5p é 5x e que
é 8x. Então, como é que ficaria a minha expressão? Ficaria menos 2 vezes o seno de P menos Q, 5 menos 8 dá menos 3 dividido por 2, então, sobre 2, vezes o seno de P... Pera aí, acho que eu coloquei esse não errado ali. Acho não, tenho certeza. Aqui é mais. Então, dá 13, né? 13 dividido por 2. E o valor aqui, quando eu faço P menos Q, dá menos 3 sobre 2x. Então, essa ficaria a expressão. Isso mesmo, a primeira parte aqui é soma. Então, ficaria seno de 13x sobre 2, que multiplica o seno de menos 3x sobre 2. Qual a importância disso? Eu transformei uma expressão que estava somando, né, ou que estava subtraindo em uma multiplicação. Então, se eu tiver algum seno lá em cima, eu consigo simplificar o resultado. Então, eu deixo o resultado assim ou depois tenho que fazer algo. Isso aqui é só transformação, gente. É só transformação. Isso aqui é só uma ferramenta, tá? Tudo isso aqui que a gente viu são ferramentas. O que você vai fazer depois com isso aqui, ó, isso aqui são ferramentas para utilizar no seu cálculo algébrico. O que é isso? Deixa eu explicar para vocês aqui. Olha só. Esse tipo de matéria que a gente utiliza são ferramentas. É tipo lei dos cossenos. Lei dos senos e cossenos. É uma ferramenta que te ajuda a calcular uma outra coisa. Igual isso. Isso aqui vai me ajudar a fatorar expressões trigonométricas, né? No caso, fatorar essas expressões trigonométricas seria eu pegar isso, ajustar e vou fazer minha conta lá nas equações que eu tenho. Lá, se eu tenho uma divisão, se eu tenho uma subtração, se eu tenho uma multiplicação, aí eu faço a conta depois. Isso que a gente está vendo é só a parte de transformação, tá? Por exemplo, se a gente olhar na questão 5, né, já que a gente está na parte de transformação, se eu olhar na questão 5 aqui, ó, ele está me dando seno de 80 cosseno de 40 mais o seno de 40 vezes cosseno de 80. Seno de A cosseno de B, seno de B cosseno de A, com sinal, não sei se é positivo, se é sinal positivo, aqui em cima e aqui embaixo. Então, ó, como o sinal é positivo aqui em cima e aqui embaixo, que expressão eu tenho aqui em cima? Vocês têm ideia? Que expressão que eu tenho aqui em cima? Alguém? Se eu pegar aqui, ó, na minha fórmula, eu tenho ó, seno, cosseno. Então, seno A, cosseno B. Eu sei que vai ser, como sinal está positivo, eu sei que é uma soma de senos aí, né? Já que é a soma de senos, então seria seno de 120 em cima. Então, no numerador, eu tenho seno de 120. Então, aqui eu substituiria. Então ele está me falando aqui que aqui em cima é o seno de 120. Seno de 120. E embaixo? O que é embaixo? Que expressão que é? Subtração de cossenos, né? Por quê? Olha só, cosseno, cosseno, seno, seno. Então, como eu tenho subtração de cossenos, né? Ele está me colocando sinal positivo, seria 72 menos 27. 72 menos 27 dá igual a 45. Então, embaixo, na parte de baixo, eu tenho cosseno de 45. Então, o que eu fiz? Eu só utilizei as minhas expressões aqui de seno e de cosseno para fazer o quê? Para simplificar minha expressão. Então, eu posso olhar qual o seno de 120, né? O seno de 120 é o mesmo seno de 60. Né? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Qual o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou fazer
raiz de 3 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, a gente vai ter aí uma expressão que vai me dar o resultado, certo? Então, depois disso que eu faço a conta. Deu para entender aí quando que eu vou usar isso? Ou seja, vou fazer aí a divisão e achar o resultado, né? Eu acho que a gente vai ter que racionalizar, né? Raiz de 3 sobre 2, a raiz de... Acho que dá a letra A, se não me engano. Racionalizando de cabeça aqui. Deu para entender? Aí, como eu aplico isso nas expressões, eu vou ter lá a expressão, então eu vou utilizar essas ferramentas para só substituir lá e achar um resultado. Gente, nossa aula de hoje é isso, né? Não tem mais delongas quanto a essa parte da matéria. Você vê que não tem sessão Enem. Eu só recomendo que façam alguns exercícios para treinar aí e saber identificar essas expressões, tá? Um beijo e até a aula de amanhã, de segunda-feira. Tá? Qualquer dúvida, manda aí no chat que a gente tira aí na aula de segunda-feira, manda no WhatsApp que a gente tira as dúvidas de vocês. Beleza? Falou, um abraço e até mais.